Olá, eu sou a Lenora e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês algumas mini histórias de terror reais. Elas são baseadas nas memórias de um menino e o livro se chama Histórias Assombradas de um Menino Curioso, 5 histórias reais, e foi escrito por Bruno Fonseca. Antes de começar, no entanto, como sempre, eu gostaria de pedir, por favor, para você se inscrever no meu canal, deixar um like, fazer um comentário e, se possível, indicar esse vídeo para alguém que você pense que possa gostar desse tipo de conteúdo. Se você estiver me ouvindo nas plataformas de podcast, eu gostaria de pedir, por favor, para você se inscrever no meu canal no YouTube. É bem rápido e você me ajudaria bastante. Bem, vamos lá? História 1. A criatura na praia. Praia do Caúra, São José de Ribamar, Maranhão, por volta de 2008. Eu tinha cerca de 14 anos de idade. Era uma noite gélida, com ventos fortes e uma lua tímida, quase sombria. Pouco antes, tínhamos conversado sobre as algas bioluminescentes na praia onde estávamos hospedados. Algas que reagiam ao estímulo dos pés e do movimento da água. Eu estava em um canal em frente a uma pequena península, uma geoporção de terra cercada de água por todos os lados, exceto um, onde se unia a uma área maior de terra. O rastro dos meus passos deixava um brilho esverdeado, e a tarrafa reluzia como uma geleia verde fluorescente. Divertia-me imaginando estar em um cenário como do filme Avatar, de James Cameron. No entanto, ao mesmo tempo fascinante, era assustador. Parecia um presente da natureza que não deveria ser compartilhado. Tudo parecia misteriosamente desenhado. Eu estava com a água até a cintura, pescando com uma tarrafa, que é uma rede de pesca artesanal comum na região nordeste do Brasil. Olhei para trás e vi a casa que estávamos hospedados bem distante. A família descontraída na varanda, sorrisos fartos e eu ali, sozinho com minhas ideias. A visão periférica alertou-me. Algo encobrira a lua. Olhei rapidamente para a península e foi como se acordasse dentro de um caixão fechado. Não conseguia acreditar na natureza sobrenatural do que via. A península era curta e estreitava até o mar. A criatura passou na minha frente, dando passos largos. Parecia feita de longos canos brancos, desses de construção, com uma altura aparente de 4 a 6 metros. Passou a cerca de 30 metros de mim, indo em direção ao mar, lenta e vagarosamente. A lua perdeu sua timidez e destacou o branco mórbido da criatura, como um mármore. Sem acreditar que fosse um ser mítico, corri até a margem da água com areia, chamando-a. Parecia ser alguém, tinha que ser, mas não obtive resposta. Então corri em direção à criatura e assoviei, mas assovio amedrontado. Ela simplesmente desapareceu ao fim da península, ignorando-me, até desaparecer na água à medida que seus passos encontravam maior profundidade. Voltei o mais rápido possível com a rede já pesada pela água e material orgânico acumulado. Cheguei sem fôlego, ansioso para contar a meu primo o que acabara de presenciar. Ele não me deixou contar. Ele sorriu e, com complacência, disse: "Aprende uma coisa. Bruno, essas histórias não se contam." Fim da história 1. História 2. A entidade da amendoeira. Amendoeira amaldiçoada, 1,5 décadas atrás. Já faz algum tempo desde que costumava pescar nesse lugar amaldiçoado. A amendoeira é conhecida por toda a população local, mas sua história fica para ser contada outro dia. Chegamos por volta das 21 horas no rio, que possui uma enorme amendoeira na margem, tão grande que até seu tamanho é um mistério. O local
era constantemente usado em rituais satânicos e sacrifícios, deixando rastros, como velas, vasos quebrados e sangue pela mata, o que tornava o ar pesado demais para não ser notado. Ao chegar, observei uma pilha de galhos com uma fita vermelha amarrada em um nó caprichado. Joguei aquilo para longe de mim e meu primo se irritou com minha atitude e, temeroso, disse: "Isso é um altar. Não toca em mais nada." Sentamos na base da árvore para pescar no rio à sua margem. Meu primo lançou a linha várias vezes na água e, em todas as vezes, o anzol enganchou no mesmo galho. Ele colocou a linha de lado, disse que não ia mais pescar e acendeu um cigarro como se aquilo fosse culpa minha. A lanterna de canhão de luz com pilhas novas apagou repentinamente. Do nada. Tec, tec, tec. Meu primo pressionava o botão sem cessar e ela não acendia. A copa das árvores começou a rugir com o vento, que chegou até nós tão forte e gélido que levantava nossas camisas, tentando arrancá-las de nosso corpo. O vento assobiava, estridente, como um felino gritando de dor, tão assustador que nos arrepiou. A todos nós foi infligindo um medo instintivo, como se nosso instinto primitivo reconhecesse o mal à espreita que sequer sabíamos da existência. Naquele momento, algo saiu dos galhos que eu havia empurrado, caminhando com passos pesados, quebrando galhos e amassando folhas em nossa direção. O medo impregnou o ar com cheiro doce. Parecia que isso alegrava a coisa, que acelerou o passo e veio quebrando o que estava no caminho, até ficar a 1 metro de nós. Parou ali e apenas sentimos sua presença observando-nos, desvanecendo aos poucos. Assim como o vento, cessou. A presença desapareceu. O silêncio reinou na escuridão. E tudo ficou parado. O vento, as árvores, nosso coração. Tec, tec, tec. E a lanterna acendeu. Nós 3 estávamos de costas unidas, cobrindo uns aos outros, cada um dos meus primos com um facão apontado na mesma direção, e eu com meu canivete, apavorado. Nos olhamos, juntamos nossas coisas e fomos embora daquele lugar maldito. Fim da história 2. História 3. A voz na escuridão. Amendoeira amaldiçoada, 1,5 décadas atrás. Fui com meu primo, em noite de lua, pescar de facho. O facho consiste em iluminar a coluna d'água das margens do rio com uma lanterna e cortar com um facão os peixes que descansam e fogem dos predadores da noite nas margens e camarões que as percorrem copiosamente em busca de alimento. Aquele lugar macabro mostrou sua cara assim que foquei a lanterna na água. Um camarão completamente negro com listras amarelas desaparecia no leito. Iluminei uma traíra, espécie de peixe, e no milésimo de segundo, meu primo partiu ao meio com um golpe de facão. Coletei as 2 partes e guardei comigo. Andando pela margem, encontramos uma poça que vinha do rio por um canal raso suficiente para não molhar as unhas dos pés e que ia ganhando profundidade gradativamente. Quando foquei a lanterna, um camarão da Malásia gigante, com suas garras azuis e patas que destoavam em seus sobretons, místico e inerte, nos encarava. Foi o maior crustáceo que eu já vira na vida até hoje. A silhueta do braço do meu primo preparando o golpe refletia na água límpida como o reflexo de um espelho. Ouvia o som da lâmina fria sendo cortada pelo vento gélido. Quando meu primo ia dar o golpe, ele parou no ar. Uma voz, na escuridão, ecoou de todos os lados, através das copas das árvores, que, revoltadas, bravejavam com o vento. "Larga isso aí!" Meu primo me olhou, como que indagando se eu não ouvira aquela ordem macabra, mas eu permaneci compenetrado em minha missão. Meu primo então preparou o segundo golpe, ainda que incrédulo com o que eu ouvira. Então,
Quando fez a menção do golpe, novamente ecoou, de forma ainda mais assertiva, a voz: "Larga isso aí!" Meu primo me olhou buscando uma resposta, estarrecido, como se estivesse ficando louco, ouvindo coisas e quisesse uma confirmação de que não estava enlouquecendo. Olhei de canto de olho e calmamente disse: "Também ouvi, as 2 vezes." Foquei a luz na poça d'água e estava vazia, sem nenhum sinal do camarão e nem sinal de movimentação na água. Estávamos no meio do nada e o camarão havia misteriosamente desaparecido. Andamos apressados para a saída e fomos embora sem olhar para trás. Ouvimos o recado e o acatamos. Próxima história: o cajueiro dos enforcados. Riozinho, Passo do Lumiar, Maranhão, por volta de 2010. Essa história é tão repleta de mistérios que muitas das pessoas que vivenciaram e relataram os momentos de terror e pânico que viveram ali sequer conhecem este outro lado da história que eu vou revelar a seguir. Vou apresentar apenas os relatos vivenciados e uma história verídica por trás. E vai de cada um de vocês acreditar ou buscar explicações lógicas para tais acontecimentos. Coincidência ou não, este cajueiro fica na rua em que perdi o controle do cavalo e me acidentei na infância. Fica em uma rua de 2 quilômetros de extensão, demarcada com uma cerca de arame farpado comum. Rua esta estreita o suficiente para passar apenas um carro. É uma rua de terra, popularmente chamada Pissarra, rodeada de uma mata densa e sombria. Muitas pessoas estranhamente se acidentam neste trecho. Caem de moto e bicicleta logo em frente ao cajueiro, alegando ver vultos ou algo que atravessa a rua, fazendo-as perder o controle do veículo. Pessoas conhecidas e desconhecidas saem de lá chorando de medo, alegando tal contato sobrenatural. Curioso, uma vez perguntei despretensiosamente a uma moradora antiga do bairro, mãe já idosa de um amigo da região, se havia alguma história relacionada ao cajueiro, algo que acontecera na fundação do bairro. Ela então contou que fora uma das primeiras moradoras do bairro e, assim que chegou, algumas décadas atrás, 2 homens foram acusados de violentar uma menina na região. A população, revoltada, enforcou os 2 sujeitos no cajueiro, de forma cruel e macabra. Tendo em vista que a maioria das pessoas que sofrem os acidentes logo em frente ao mesmo cajueiro não conhecem esta fama ou sequer moram no bairro, que explicação teria? Coincidência a história do passado encaixar? E as aparições, os relatos de pessoas que viram corpos em cima do cajueiro, pessoas que sequer moram no local, seria coincidência? Só sei que toda vez que voltava com meu primo por essa rua a pé, passávamos os 2 quilômetros de sua extensão correndo, desconfiados. Ao passar em frente à árvore envelhecida pelo tempo, o clima ficava pesado. Era como sentir uma presença a mais ali, acompanhando-nos na escuridão. Ou, quiçá, nos galhos envelhecidos do cajueiro. Uma vez, achei ter visto algo, mas creio ter sido apenas uma peça de minha imaginação impressionada. Ou será que não? Fim. Próxima história: Cicatrizes. Seu nome era Elba. Quando a conheci, eu era apenas um menino. Uma égua mestiça de 1/4 de milha com campolina do meu tio. Talvez esta tenha sido a receita do seu sucesso. Tornou-se uma lenda na região, conhecida pelos aras da redondeza por seu instinto selvagem e indomável. Tirou o sangue de meu primo e de domadores da região, quebrou pernas e debilitou pessoas. Ultrapassava absolutamente todos os cavalos da redondeza, alguns reconhecidos em vaquejadas e competições. Era a mais veloz. Poucos ousavam montá-la. Seus coices eram violentos e, depois de montada, projetava seu corpo robusto para lançar fora o humano incômodo. Às vezes,
Ela esperava passar por um muro ou árvore para esfregar as costas montadas, para tentar arrancar quem estivesse montando-a. Quebrar uma perna, talvez, o que a tornava imprevisível e incompreendida. Minha paixão por ela era enorme. Apenas 4 pessoas tinham a audácia de montá-la. Meu primo, que a domou, o peão, que cuida dos cavalos de um juiz vizinho, um primo de alma e eu. O sol estava a pino quando saímos para uma estrada de pissarra que possuía uns 2 quilômetros de extensão até uma curva brusca de 90 graus e mais 3 quilômetros até uma estrada movimentada. Sempre ficavam 2 na curva bloqueando a passagem para forçá-la a parar, o que exigia uma força desumana. Meu primo, ex-dono dela, estava na curva e eu com o outro no fim da estrada. Tirei meus pés dos estribos para ajeitar a sela. Meu primo, sem saber, deu um tapa na garupa da égua e ela disparou enraivecida. Os estribos soltos batiam em suas costelas rápida e continuamente, instigando-a a ir mais e mais rápido do que podia. Meu primo teve de sair da frente pulando para o matagal ou ele seria atropelado por ela. Fez a curva de 90 graus a uns 60 quilômetros por hora. Segundo meu primo, foi a cena mais linda que ele já vira de alguém sobre um cavalo. Elba se dirigia em direção à estrada. Não consegui pará-la e tive de me jogar nas pedras à velocidade máxima dela ou teria o risco de ser atropelado junto com ela, pois imaginara que logo à frente, quando chegássemos na avenida de tráfego intenso de caminhões, ela poderia se chocar contra um deles. Me jogar era a opção mais inteligente. Eu sentia que era o auge dela, o máximo que um cavalo poderia correr. Me joguei calculando que partes do meu corpo tocariam primeiro o solo a 60 quilômetros por hora. Quando caí no chão repleto de pedras, saí deslizando por ele, como que em câmera lenta. Eu observava as patas batendo rápidas e ferozmente e apenas a centímetros dos meus membros. E então, o som de cascos batendo em galope ficavam cada vez mais distantes, até o completo silêncio. Logo após meu acidente, ela foi vendida para uma fazenda fora da cidade por conta de sua fama invejável. Ainda escuto histórias dela quase matando pessoas, mas naquele dia, quando todo machucado após receber os pontos no hospital, fui visitá-la no estábulo. Ela me olhou com um olhar de culpa. E eu entendi que a natureza dela era jamais ser subordinada, era permanecer selvagem. Carrego ainda várias cicatrizes em meu corpo e até hoje sou conhecido como o cowboy do riozinho, o menino que voou como uma bala pelo cajueiro dos enforcados e que não morreu. Fim das histórias. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. O livro do Bruno está disponível na Amazon, então eu recomendo que vocês comprem e que ajudem, né, um escritor independente. E é isso. Obrigada e tchau, tchau.